Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa A Vida em Foco. A sociedade tem muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Nosso programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. Uma nação que acolhe de braços abertos imigrantes de todos os continentes. Um povo considerado por muitos como feliz. No Brasil não temos guerras, terremotos, tampouco comoções sociais importantes. Mas ainda assim, há muitos desafios a serem vencidos. Por isso perguntamos, o Brasil é o país do futuro? Confira a resposta dessa pergunta e de outras mais na entrevista de hoje. Hoje, a Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, Haroldo Dutra Dias, no quadro As Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado especial. Fique conosco! Confira agora a crônica da semana. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu que fez um curso a respeito de previdência. Lá falava-se a respeito da segurança financeira que uma pessoa precisa ter. Diziam da importância de você guardar algum dinheiro todos os meses para uma emergência. Vale a pena, ele me dizia, que você deixe de jantar num restaurante num final de semana, que você deixe de comprar uma roupa diferente, a fim de que você guarde um pouco para, num momento de mais necessidade, você ter algo do que possa se valer. Ao mesmo tempo, me dizia ele, guarde todos os meses algo pensando que você pode ter um momento com uma doença prolongada, você pode precisar na sua aposentadoria e pode não ter a quem recorrer. Nunca é demais ser previdente, ele me dizia. Eu conversei um pouco com ele e perguntei, mas você pode me garantir que eu possa utilizar isso? Será que quando chegar o momento de eu me aposentar, eu vou estar em condição de usufruir disso? Será que quando eu tiver 65 anos de idade, eu ainda estarei no corpo? Ainda estarei com o corpo em condições de fazer alguma coisa? Ele ficou me olhando com uma cara um pouco estranha. Mas, ainda assim, todos nós fazemos os nossos esforços para guardar uma pequena poupança, para que nós tenhamos algo para o nosso futuro. Um pouco depois eu conversava com uma outra pessoa e falando sobre os seus problemas pessoais, ela me dizia como é difícil perdoar. Como é difícil deixar para trás algumas histórias. Eu sei que eu sofro muito na minha vida em razão de algumas dessas coisas que eu carrego, mas é difícil demais eu superar essa minha mágoa. Eu conversava com ela então e dizia, mas será que não vale a pena o esforço de superar uma mágoa? O esforço de perdoar, de deixar para trás algumas coisas? Porque isso sim vai trazer para você um alívio, uma tranquilidade, uma paz de consciência que há de ser muito duradoura. Se vale a pena a gente fazer um esforço de economizar um pouquinho de dinheiro para algo que a gente não sabe se vai usar, quanto mais valerá os esforços para as nossas conquistas espirituais que hão de nos render dividendos para a vida eterna. Continue com o nosso programa de hoje. Acompanhe o quadro de entrevista com o tema O Brasil é o país do futuro? Olá! É uma alegria ter você conosco mais uma vez. Este é o programa A Vida em Foco, o quadro de entrevistas ou bate-papo, como você preferir. Honra é ter hoje conosco a presença de Carlos Augusto de São José. Carlos Augusto de São José foi durante 38 anos servidor público federal. Aposentou-se na condição de pró-reitor de Administração e Finanças da Universidade de Brasília. Há 47 anos é espírita. E, na minha opinião, no Paraná é a pessoa que mais conhece espiritismo. Carlos Augusto, uma honra você aqui conosco no nosso programa hoje. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. O tema de hoje, o Brasil é o país do futuro? Selecionamos algumas perguntas. Carlos Augusto, o Brasil é o país do futuro? É muito difícil falar de país do futuro numa época de muitas crises e conflitos. Mas nós não estamos aqui para afirmar que o Brasil já é o país coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas temos que lembrar que quando Humberto de Campos, um dos mais notáveis escritores
e jornalistas desse país, membro da Academia Brasileira de Letras, tanto que foi cognominado de o príncipe da literatura brasileira, após a sua desencarnação, ou morte, como alguns queiram, em 1934, ele se empolgou com a destinação gloriosa da nossa pátria. E os benfeitores espirituais, os tutores dos nossos destinos, solicitaram a ele, então, que escrevesse a respeito da missão coletiva da nossa nação. E ele aceitou o desafio, nos trouxe essa obra magnífica, que é Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que teve a sua primeira edição publicada em 1938 pela Federação Espírita Brasileira. Por Chico Xavier? Psicografia do inesquecível médium Chico Xavier. Muito bem. E nessa obra, ele afirma que o Brasil é o país do futuro, efetivamente? Como é que ele vê? Ele propõe que o Brasil poderá ser o país do futuro, porque não se pode afirmar, já que nós temos o livre-arbítrio, não só individualmente, mas como coletivamente. Eu diria que essa obra é uma espécie de carta-convite que o Cristo faz à sociedade brasileira, porque, de alguma forma, algo há de ser feito. E o Brasil enfecha os pré-requisitos para tal fim. Por que o Brasil e não outro país? Interessante. Nós poderíamos dizer que no relógio da eternidade está soando a hora e a vez da nossa pátria. Isso pode, de alguma forma, gerar espanto naqueles que nos ouvem e nos veem. Mas por quê? Mas é muito fácil da gente entender. O progresso se faz ao longo dos séculos, dos milênios, em todas as partes. Porque o mundo é uma coisa só, é uma imensa família sob a tutela de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, o Senhor e Mestre, governador planetário, deu oportunidade a tantas outras nações na Feira do Tempo. Haja visto o fato de que a Grécia foi o berço da filosofia, não esqueçamos. Ainda hoje há nomes que são venerados nesse campo, como Demócrito, Anaságoras, Pitágoras, Platão, Sócrates. O Império Romano dominou praticamente todo o mundo ocidental ao longo de séculos, dando uma vasta contribuição, inclusive, às noções de direitos humanos. Mais para frente, nós tivemos Portugal e Espanha dominando os mares, colonizando povos. Posteriormente, a França deu uma contribuição extraordinária à quebra do espírito absolutista com a Revolução Francesa, derrubando a monarquia, estabelecendo o primado da democracia, que serviu de base para o engrandecimento da maioria das nações do lado ocidental do planeta. Nós vimos que a Inglaterra deu a sua contribuição na Revolução Industrial. Hoje nós temos países como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, que são símbolos de poder econômico, merecidamente porque conseguiram capitanear valores e desenvolver a ciência e a tecnologia de tal forma que isso lhe abriu as portas para o enriquecimento de caráter material. Portanto, nós percebemos que realmente o Brasil pode, sim, e está sendo convidado a ser a pátria do Evangelho. O senhor mencionou aí Jesus como sendo o governador espiritual do nosso planeta. E nesse sentido, Jesus deu alguma orientação a respeito do Brasil? É interessante. Quando nós fazemos um estudo mais aprofundado dos textos evangélicos, a gente percebe uma conexão clara entre os fatos. Logo após Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém, ele foi aplaudido freneticamente pelo povo que ali se comprimia, tanto que os apóstolos se emocionaram. Mas Jesus, com o seu espírito prático, a grandeza que lhe caracterizava e ainda caracteriza a divindade de sua alma, percebeu que estava lidando com pessoas
relativamente ignorantes, para não dizer fanáticas. E ele admoestou os companheiros mais próximos, dizendo que não se emocionassem com aqueles aplausos, porque aquele povo o tinha nos lábios, mas não o tinha no coração. Jesus sabia, então, que seria, poucos dias depois, preso e traído. E aquele povo que o aplaudia agora pede a sua crucificação. Aí é que é interessante da gente perceber o quanto Jesus foi prático nos seus ensinamentos e o profundo conteúdo daquilo que ele nos passou. Porque logo depois, após a sua entrada triunfal, ele nos passou a parábola dos maus lavradores, questionado que foi por aqueles companheiros que ali o rodeavam. E ele deixa claro que o dono de uma fazenda com muitas vinhas, muito rica, arrendou aquelas terras. E os arrendatários expulsaram, mataram os cobradores. E depois o dono da fazenda mandou seu próprio filho, que foi morto. Significa dizer que o dono da fazenda é o próprio Deus, é o Criador. Os arrendatários era aquele povo, o povo hebreu. E o filho morto, obviamente, foi ele próprio. E então ele deixou claro que isso aconteceria. E Mateus, Marcos e Lucas resistem a esse fato. Sr. Carlos, eu sei que existem profecias a esse respeito, mas depois do intervalo. Agora a gente dá uma pausa e volta. Okay. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema: o Brasil é o país do futuro? Olá, que bom que já voltamos. Eu estava ansioso, Sr. Carlos, porque o senhor tocou num assunto, veja, acho que poucas pessoas, se não ninguém até agora, fez uma relação entre passagens do Novo Testamento, entre a fala de Jesus no registro dos evangelistas e o Brasil. O senhor citava Marcos, Mateus. Exatamente, porque a parte conclusiva da parábola dos maus lavradores nos transporta exatamente para a certeza de que há uma escolha por parte da espiritualidade superior a fim de fazer concessões a determinados povos. Tanto que Jesus avança e diz claramente: vocês que recusaram as bênçãos de Deus, saibam que essas mesmas bênçãos serão dadas a outro povo que possa dar bons frutos. Ele fala isso ao povo judeu. Para o judeu, porque ele já pressentia a falência do povo judeu naquela época. E o senhor acha que é o Brasil? Aí a minha pergunta é: existe alguma profecia em relação ao Brasil, ao seu futuro destino? Eu acho sim que é o Brasil, porque outros povos, como já citamos, tiveram as suas oportunidades. Há alguns fatos que nos remetem à certeza de que nós temos todas as condições para ser esse país extraordinário que o livro aventa. Eu me lembro, e isso está nos registros históricos, quando o grande naturalista, o Alexander von Humboldt, deixou lá a sua pátria, a Alemanha, para, nos idos do século XIX, bem no iniciozinho, me parece que em 1800 e pouquinho, ele desceu o rio Orinoco saindo da Venezuela. Quando ele chegou nas vastidões dos vales amazônicos, ele ficou profundamente emocionado. E parece-nos que ele foi tomado mediunicamente, foi inspirado visivelmente, porque ele teve um arrobo em relação à destinação da nossa pátria, que em condições normais um cientista não tem. Ele virou-se para todos os presentes e disse: eu tenho a certeza que estou na terra que vai ser o celeiro do mundo. Um outro fato interessante é que Henry Ford, o pioneiro da indústria automobilística, notável, como sabemos, ele ficou tão impressionado com o nosso país que ele investiu milhões de dólares na chamada Fordlândia, também conhecida como Belterra, ali no Vale do Amazonas, mais proximamente do rio Tapajós.
E então ele fundou essa cidade com o fito de produzir borracha para atender às necessidades de sua indústria. É claro que o projeto não deu certo pelas extremas dificuldades do período, mas não significa dizer que, por não ter dado certo, aquilo que ele sentia na alma deixou de ser verdade. Ele pressentiu também intuitivamente a grandiosa missão da nossa pátria. E ele chegou a avançar, como se registrou no período, que quando o Brasil chegasse a uma população aproximada de 200 milhões, fatalmente seria notado, porque transformar-se-ia num dos centros econômicos de todo o planeta. E nós estamos vendo que isso já está acontecendo. O Brasil hoje está naquele bloco dos 7 países mais ricos do mundo. Entendi. A mídia brasileira, seu Carlos, mostra todos os dias 2 aspectos bastante negativos que podem comprometer a missão espiritual do Brasil: a corrupção e a violência. Como explicar isso? Fala-se aí no livro dessa destinação. E, no entanto, nós vivemos com os problemas gravíssimos de corrupção e violência em nosso país. É uma questão bastante delicada, que merece uma reflexão mais aprofundada. Por quê? Porque se nós olharmos isoladamente essas questões que magoam o coração sensível da pátria brasileira, nós vamos ficar um tanto quanto perdidos com relação a essa afirmação de ser, então, a nossa pátria, o país que vai redimir a sociedade espiritualmente no futuro. Mas nós temos que fazer uma avaliação mais demorada, sem nos deixarmos empolgar por emoções negativas. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época de transição, visivelmente de transição. É como se fosse um iceberg. A parte visível é a parte má, onde nós encontramos um volume imenso de corrupção, de perversidade, de violência. Mas nós temos a parte imperceptível, invisível, desse imenso iceberg, que nos fala, reflete a posição da maior parte do nosso povo, que é um povo extraordinariamente bom. E temos que considerar também que as chagas da violência, dos distúrbios sociais, da corrupção, estão no corpo praticamente de todas as pátrias. Não se tem notícia hoje de uma única nação que esteja incólume a esses males. Vejam, para exemplificar, a Noruega, que é considerado um país que tem um dos melhores IDH do mundo, um dos melhores índices de desenvolvimento humano, recentemente o primeiro-ministro norueguês veio a público para dizer que o suicídio estava acontecendo em número alarmante e estava se transformando numa calamidade pública. E mais, foi lá na Noruega que recentemente um fanático pegou uma metralhadora e matou dezenas e dezenas de jovens, num ato extremo de violência que, por exemplo, nós ainda não vimos em nosso país. Há muitas perguntas, seu Carlos, que eu gostaria de fazer, principalmente do ponto de vista da colonização espiritual do Brasil. Por que o Brasil e os Estados Unidos, que têm mais ou menos a mesma idade, são países com características tão diferentes? Mas como o nosso tempo naturalmente é limitado, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Qual a contribuição que o Espiritismo pode dar para a concretização desse ambicioso projeto? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu poderia afirmar, sem medo de estar errando, que o Brasil, por meio do Espiritismo, vem dando uma grande contribuição à pacificação dos povos. Desde que o Livro dos Espíritos foi lançado a 18 de abril de 1857, a nossa contribuição tem sido expressiva, tanto que todas as pesquisas mostram hoje que, graças à influência da filosofia espírita, mais de 60% do nosso povo acreditam na reencarnação e na comunicação com os mortos. E nesse conjunto de princípios que abençoam o nosso país pelas vias do Espiritismo, estão 2 que eu gostaria de destacar. Primeiro, a fé raciocinada, onde nós afirmamos que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Isso é como se fosse um golpe final no fanatismo. E hoje nós precisamos realmente não ter mais fanático no campo religioso. Nós precisamos ter pessoas de sensibilidade, mas que raciocinem.
E o outro aspecto que eu gostaria de exaltar é a caridade, atendendo à fundamentação maior dos ensinamentos de Jesus, que nos deu isso como um mandamento maior, amar ao próximo como a si mesmo. E eu gostaria de lembrar um fato interessante. Na década de 20 do século passado, após a Primeira Grande Guerra Mundial, a gripe espanhola espalhou no mundo inteiro, matou milhões de pessoas. No nosso país, dizimou cerca de 300 mil pessoas e os corpos eram jogados na rua, tirados, muitas vezes até semivivos. E os espíritas corriam para socorrer essas pessoas que estavam praticamente abandonadas, que ninguém queria socorrer para não se contagiar. E os espíritas faziam isso, tanto que Miguel Couto, que deu nome a hospitais, ruas, escolas, famosíssimo pela sua boa política como idealista, ele um dia, lá na Rádio Nacional, disse: ai dos cariocas, se não fosse o amor dos espíritas. Seu Carlos, muito obrigado. Tem muito mais perguntas a serem feitas. E se você também tem perguntas, contato@vidaemfoco.com.br. Porque a sociedade tem perguntas e o Espiritismo tem respostas profundas para a solução dos diversos enigmas da existência. Convido para acompanhar o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá! A questão que foi feita é o que o Espiritismo diz a respeito da cremação. A resposta é que se trata de um procedimento legítimo, mas que demanda algumas cautelas. O Espiritismo ensina que os espíritos não se vinculam diretamente ao corpo físico, ao corpo de carne. Eles fazem isso por meio de um envoltório semimaterial que possui natureza intermediária entre a natureza espiritual e a natureza material. E esse envoltório, ele reflete o nível evolutivo do espírito. Espíritos superiores possuem, digamos, corpos espirituais muito sutis, transcendentes. Já espíritos inferiores possuem envoltórios um tanto grosseiros. E a atuação sobre a matéria, ela se dá por meio desse corpo espiritual. Quando ocorre a desencarnação, o desligamento entre o corpo material e o corpo espiritual pode demorar um pouco. E essa demora, ela também se relaciona com o nível evolutivo do espírito. Se ele viveu desapegado de prazeres grosseiros e parte com a consciência tranquila, o desligamento é muito rápido. Já o homem mundano costuma experimentar maiores dificuldades nesse desligamento. Por conta disso, é importante aguardar um tempo antes de se proceder à cremação do corpo. O espírito Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, aconselhou que se aguardasse o período mínimo de 72 horas após o óbito. Segundo ele, nesses primeiros momentos persistem muitos ecos de sensibilidade entre o corpo espiritual e o corpo material. Trata-se de algo semelhante ao que ocorre com alguém que perde uma perna, mas sente durante um tempo que ela continua doendo ou coçando. A imediata cremação pode causar grande aflição no espírito recém-desencarnado. Isso não significa que ele irá ficar ferido, pois ele já desencarnou, mas que ele terá impressões dolorosas por reflexo do corpo ao qual ainda se acha vinculado, de certa forma, por laços de afinidade. Acompanhe conosco, na presença de Haroldo Dutra Dias, as Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. Hoje, na sequência, nós abordaremos um terceiro aspecto de tema já abordado, o monoteísmo hebreu. No episódio anterior, nós falamos sobre a idolatria e hoje eu gostaria de trazer um aspecto bastante intrigante sobre esse tema. Nós comentamos no episódio anterior que era proibido adorar forças da natureza ou forças interiores, potenciais interiores do ser humano. Por exemplo, quando alguém adorava a sabedoria humana, na verdade ele estava sendo um idólatra na concepção dos profetas de Israel.
porque nós devemos amar sobre todas as coisas a Deus e a sua sabedoria e o seu amor. Assim, considerando que o povo hebreu, naquela época, era um povo nômade do deserto, que viviam em tribos e que se deslocavam pelo deserto, nós só poderemos compreender a mensagem dos profetas do Antigo Testamento se levarmos em conta a condição social e física em que esse povo vivia. Naquela época, o relacionamento mais profundo, mais íntimo que uma criatura poderia ter com outra era o casamento. Por essa razão, a união da criatura com o Criador era simbolizado por um casamento. E então, se essa criatura adorava outros deuses, a idolatria era também simbolizada pela traição. Portanto, unir-se a Deus era símbolo de um casamento. Afastar-se de Deus era símbolo de uma traição nesse casamento ou da prostituição. É comum, então, que os profetas do Antigo Testamento, sobretudo Oséias e Joel, se refiram à fidelidade a Deus como uma fidelidade matrimonial. A pessoa que adora o Deus único e que ama a Deus sobre todas as coisas, não raro era simbolizado como uma virgem. Não no sentido sexual da expressão. Não se trata do aspecto sexual. Trata-se da fidelidade do coração, do monoteísmo, do amor a Deus, simbolizado na figura de uma virgem que era entregue ao seu marido. E a idolatria, o afastamento de Deus, adorar outros deuses, era também chamado de prostituição ou de não virgindade. Esse é um ponto muito importante para que a gente entenda a mensagem dos profetas. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco retorna ao seu lar na semana que vem. Você também pode ajudar a produzir o nosso programa. Participe! Mande as suas sugestões para contato@avidaemfoco.com.br. Esperamos você! Ótima semana!